sou aluna do SEUMA, do doutorado, eu sou branca, estou com uma roupa verde, estou com o cabelo molhado, tenho os olhos claros, e eu vou continuar aqui com a apresentação. Então, a aula 2 do módulo 1 do curso de institucionalização da Agenda 2030 da rede ODS. Esse encontro será gravado para futuras visualizações e, em caso de recusa do direito de imagem, permaneçam com as câmeras desligadas. Estão conosco hoje a professora acompanhante, a professora Emília Rabani, e a professora palestrante, a professora Enide Rocha de Andrade. Sejam bem-vindas. A dinâmica do nosso encontro será: primeiro, vamos apresentar a professora Emília, e segundo, a professora Emília fará uma breve introdução sobre o nosso curso e depois irá apresentar a professora Enide. O tempo máximo da aula da professora Enide é de 1h30, e depois teremos mais 15 minutos para perguntas. Por fim, peço que desligue seus microfones e no final será compartilhado um link de frequência do encontro. Então, a professora Emília Rabani, ela tem PhD em Engenharia Civil e Ambiental, professora associada e livre docente da Universidade de Pernambuco, gerente de pós-graduação estrito sensu da pós-reitoria de pós-graduação, pesquisa e inovação da Universidade de Pernambuco, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, líder do Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa, Desenvolvimento Seguro e Sustentável, e professora Emília, pode ficar à vontade para iniciar. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, pedir desculpas por esse transtorno. Lara, só verifique se está tudo certo lá no YouTube, porque eu tive que desligar aqui, tá? Espero que esteja sendo gravado lá, porque aqui eu não estou conseguindo gravar. Quem gravaria era a Sirene, só para a gente ter essa informação também. Queria agradecer a presença da professora Enide. Vou só fazer uma pequena apresentação conforme foi solicitada pela organização. Só para depois, e aí quando sair da apresentação da professora Enide vai voltar a tela, se Deus quiser. Muito bem. Esse evento faz parte do GT de Ciência e Inovação, de NCTI, né, Ciência, Tecnologia e Inovação, da rede ODS Brasil. Então, várias instituições fazem parte desse GT, desse NCTI, e esse curso foi organizado e nós tivemos 344 inscrições de todo o Brasil. Esse é um coletivo suprapartidário que promove diálogo intersetorial pautado nos direitos humanos e na Agenda 2030. Quem desejar outras informações pode entrar no site da rede. Nós temos uma base de dados e de documentos riquíssima, inclusive que a nossa palestrante da semana passada, co-organizadora da rede, a senhora Patrícia, apresentou muito interessante o material, e sugerimos que vocês deem uma olhada, para a gente até entender, por exemplo, né, o que significa a agenda e o que significam os ODS como parte dessa agenda, de uma dessas agendas. Nós seguimos uma carta de princípio, que é democratizar a Agenda 2030 por meio da produção e disseminação de conhecimento sobre o tema. Defender a Agenda 2030 significa defender a Constituição Federal, os direitos humanos, os direitos civis, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos coletivos. E nós temos o objetivo de localizar a Agenda 2030, o que significa adaptar as metas globais para a realidade local e adotá-las como referência para políticas públicas e legislações que promovam o desenvolvimento sustentável. Esse curso teve a parceria dessas instituições de ensino, né, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, a Universidade SEUMA, a Universidade Estadual do Maranhão, a Universidade Federal do Oeste da Bahia e a Universidade de Pernambuco. Essa é a equipe, né, que eu tive o prazer de trabalhar esses meses. A gente veio se reunindo, às vezes, 1 ou 2 vezes por semana, para organizar esse evento que a gente está fazendo parte, esse curso, né, de 60 horas. Queria agradecer a cada uma delas, Luciana, Aurisângela, Sirene, Cláudia Costa, Marilyn, professor Aprígio, Marcela, Djalma e Cláudia.
além da nossa coordenadora, professora Adriane Rocha, e a coordenadora da rede, Patrícia Menezes, sem as quais a gente não teria nada disso. Queria agradecer também à Organize, que é uma startup, Maranhão, São Luís, composto pelas irmãs Tayane Coelho e Tamires, e que vão nos ajudar a fazer a facilitação dos planos de ação, que é uma parte desse curso que a gente vai estar fazendo, a parte que será entregue. Tá? O objetivo do curso é promover a integração e implementação dos ODS nas instituições que compõem o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nosso curso é um formato online gratuito, carga horária de 60 horas, devido às atividades extra, não diria presencial, né, mas que a gente faz aqui virtualmente. O certificado será dado para quem tiver 75% das presenças, e a gente vai mandar um formulário ao final do curso, para avaliação do curso, então tem que ser preenchido esse formulário, e vamos ter a elaboração do plano de ação, onde cada um se compromete com um plano de ações concretas a nível local, né, e que terá a anuência do seu chefe imediato. Certo? Nós temos 2 módulos, o primeiro módulo em outubro, né, com essas aulas. Nós tivemos a primeira aula de Patrícia semana passada. A nossa palestra de hoje é diagnóstico situacional e adequação das metas, da professora Enide Rocha Andrade da Silva, do IPEA. Semana que vem nós temos a aula 3, com a implementação da Agenda 2030 do Brasil, e Eva Lazareviciuti, do PNUD, e terminamos o módulo com a elaboração do plano de ação da startup, que vai ajudar a gente a ir desenvolvendo durante todo o curso. O módulo 2 tem a aplicação em várias instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e aí a gente vai ter a institucionalização na área de ensino, de pesquisa, pós-graduação, no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, na extensão, na inovação e empreendedorismo e na gestão. E a entrega do plano de trabalho ficou para o 29 de novembro. Queria agora apresentar a senhora Enide Rocha de Andrade. Eu esqueci de fazer minha autodescrição, apesar de muitas notas, lembretes que eu tive aqui de fazer. Eu tenho cabelos curtos, pretos, olhos pretos, sou descendente de persas, sempre tenho dificuldade de dizer qual a minha cor, mas seria quase parda. Tô de camiseta preta e tenho óculos, né? E tô com um headphone, não sei se ajuda. Atrás de mim eu tenho uma janela e uma cortina branca. Desculpem. E aí, Enide Rocha de Andrade Silva é pesquisadora sênior da Diretoria de Estudos Políticos Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA em Brasília. Ela é economista e doutora em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Coordenou, no âmbito do IPEA, a primeira e segunda edições do Caderno ODS, integrante da equipe da Comissão Nacional dos ODS, que elaborou o relatório Nacional Voluntários ODS 2024, apresentado no Fórum de Alto Nível da ONU de 2024. Integrou as delegações do Brasil no High Level Political Forum dos ODS na ONU nos anos de 2017, 2018, 2023 e 2024. Professora, a senhora tem 1h15 mais ou menos para fazer sua apresentação, e queria pedir que lembre de fazer sua autodescrição. Agradeço a todos. Se tiver algum problema, por favor, me informem no privado para que eu possa, ou aqui no comentários, tá certo? Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que está sendo uma oportunidade ímpar para mim participar desse curso com tantas pessoas interessadas. Então, nesse sentido, eu agradeço demais ao convite e a professora Emília, todas as pessoas que estão na organização dessa importante iniciativa. E queria inicialmente me descrever. Eu sou uma pessoa morena, né, de pele parda, talvez, a gente não sabe muito bem mais como se descrever. Meu cabelo é no ombro, cabelos pretos, uso óculos, estou usando um vestido estampado e meu óculos, ele é um pouco cor de laranja, tá bom? Eu queria dizer que realmente eu fico muito honrada de ser chamada professora, mas eu não sou professora, eu sou uma pesquisadora no IPEA e, portanto,
peço desculpa, porque não tenho, assim, essa didática, né, todas de vocês aí que são professores, né? No IPEA, eu coordenei, né, todo o processo de envolvimento do IPEA, estava na equipe de elaboração do Relatório Nacional Voluntário que o Brasil apresentou agora no High Level Political Forum de 2024, né? E acompanho os ODS desde quando formou a primeira comissão nacional e coordenei o processo de nacionalização das metas, a edição dos cadernos, primeira e segunda edição dos cadernos ODS, que mostra o progresso do Brasil, né, em todas as metas dos ODS, e o meu convite aqui é para conversar um pouco com vocês sobre a situação, como que o Brasil está nos ODS, né? Eu vou tentar agora de novo compartilhar minha tela. Espero que dê certo, né, gente? Vocês não estão vendo, né, a tela? Tô Vocês... vendo sim, professor. Tava vendo, aí saiu. Sim, sim, estamos vendo. Ah, vocês estão vendo. Então, pera só um pouco, porque tá dando um pico aqui de minha internet. Peraí, vamos ver aqui, pera lá. Vem a tela, então? Sim. Sim, estamos vendo, professor. Ah, então tá bom. Então tá, gente. Então, nós vamos. A gente já perdeu um tempinho aqui. Eu queria então dizer para vocês, acho que a Patrícia já falou da origem da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, né? Eu queria, embora a gente vai fazer um diagnóstico situacional, falar do processo de adequação das metas, eu acho muito importante a gente retomar e começar falando da origem dessa agenda, né, do desenvolvimento sustentável, que na verdade essa ideia de sustentabilidade, ela sempre esteve presente, né, na história da civilização humana. Ainda hoje a gente pode ver por meio como que ela está presente no conhecimento, né, coletivo das comunidades tradicionais, dos indígenas, dos quilombolas, nessa valorização, né, que essas comunidades dão, né, à questão do pertencimento na terra. Mas essa narrativa da expressão do desenvolvimento sustentável, ela vem sendo construída historicamente a partir da segunda metade do século XX. Então, praticamente partindo de organismos internacionais e nas conferências mundiais de meio ambiente realizadas pelas Nações Unidas. Aí, por volta lá de metade do século XX, a gente teve aí uma dicotomia, né, que a gente chamava assim, os chamados países do norte, em geral, eles passavam por um processo muito acelerado de industrialização, que trazia junto com esse processo, já começou a trazer problemas ambientais. De início, esses problemas eram vistos como problemas pequenos, que não afetaria o processo de industrialização, mas as pessoas começaram a ver que sim, que estava afetando não apenas os seres humanos, como também as propriedades das pessoas. E aí tem uma discussão que tem lá no livro que chama Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que acho que ela, como se ela tivesse feito já ali uma profecia, né? Lá em 1962, ela já escrevia assim: estamos agora onde duas estradas divergem, mas ao contrário das estradas no poema familiar de Robert Frost, elas não são igualmente justas. A estrada que temos percorrido há muito tempo é aparentemente fácil, uma superestrada lisa, na qual avançamos com grande velocidade, mas no seu final está o desastre. A outra bifurcação, aquela menos percorrida, oferece nossa única chance de chegar a um destino que garanta a preservação de nossa terra. Então, imagine que isso foi escrito lá em 1962, né? E foi um dos primeiros marcos, né, que se fazia naquele momento e que se mostrava que realmente o uso de pesticidas na agricultura industrializada, né? Então, mostrava já esse dilema, que era um dilema civilizacional, né? E aí, em função de toda essa começou a haver, então, essa conscientização, daí vinha acontecendo lá em 1972, né? A gente pode dizer assim, né? Vocês já devem ter ouvido falar, aquela dicotomia grito da terra e grito dos pobres, que era o que? Basicamente isso. De um lado, os países do norte já desenvolvidos, né? Com a sua industrialização já quase que acabada, eles
queriam então fazer com que os países em desenvolvimento parassem de se desenvolver, de se industrializar, né? E isso causou então uma grande sentimento de injustiça por parte do que a gente chama hoje dos países do Sul, que era, por exemplo, o grito dos pobres, né? Então, os países achavam essa proposta que chamava crescimento zero por parte, né, a partir daquele momento, despertou então um sentimento de injustiça e de discriminação, porque de um lado, nós aqui nos países em desenvolvimento não tínhamos contribuído para aquele problema ambiental que começava a acontecer, né? Então, por isso que começou a haver essa dicotomia, né? Então, vinha então com essa proposta e os países então se perguntavam, né? Seria justo condenar as pessoas à pobreza para sempre, enquanto os países desenvolvidos ofertavam uma condição muito boa para a população, os outros teriam que parar naquele momento. Aí, o documento final dessa conferência, de 72, né, ela acabou, então, por refletir o que foi discutido. Ela trouxe, então, princípios relacionados ao objetivo de preservação do ambiente e também trouxe princípios relacionados à promoção da equidade entre os países do mundo, a diminuição da pobreza e o desenvolvimento social, principalmente nos países pobres. Aí, mas mesmo assim, essa dicotomia ela continuava, né? Como que de um lado a gente tinha a discussão ambiental e de outro lado a discussão da pobreza. Aí, por essa razão, a ONU em 1983 criou a Comissão das Nações Unidas do Meio Ambiente e de lá saiu um relatório que ficou conhecido como o relatório Brundtland, porque ele foi entregue a essa primeira-ministra da Noruega para pensar nessa definição, qual caminho poderia seguir para sair dessa dicotomia de um lado, preservação do meio ambiente, do outro lado a discussão da pobreza, o desenvolvimento, o que fazer, né? Então, esse relatório, que foi intitulado Nosso Futuro Comum, ele concluiu, então, que de fato é verdade que o desenvolvimento provocava essa degradação ambiental, né? Mas o que tem de mais importante é que daí, nesse relatório, saiu a primeira definição do desenvolvimento sustentável, que foi bem assim: desenvolvimento sustentável é visto como aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que promove a justiça intrageracional com a geração presente e intergeracional com as gerações futuras. Aí a gente indo, né, nesse percurso, a gente chega então lá em 92, né, na Agenda 21, que aconteceu no Rio de Janeiro, que mostrou quanto a discussão do meio ambiente e desenvolvimento já tinha avançado, né? E aí ela, assim, com o número de pessoas, né, de organismos e de instituições que participaram dessa Agenda 21 da Rio 92, mostrou, assim, o quanto, né, que isso estava abalando e sendo importante para a civilização naquele momento, né? Para todos os países. Essa conferência, então, ela foi um grande marco na história das conferências, chamando a atenção de todo mundo, e ela seria, então, o que sai dessa conferência, que foi a Agenda 21, ela se tornou, então, a primeira carta de intenções para promover em escala global um novo padrão de desenvolvimento. Dela sai, então, né, os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são os ODMs, que o Brasil se saiu muito bem nos 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, mas ele foi, assim, os ODMs foram muito criticados, porque eles eram voltados mais para... mas não, eles eram voltados para os países em desenvolvimento, apenas esses tinham metas a cumprir, não para todos os países, né? Então, era visto como também uma questão muito reduzida na coisa da pobreza e da fome, e aí, mesmo que o Brasil tenha sido um líder nesse movimento, né?
O que nós vimos é que ele ficou assim, os ODMs ficaram sendo vistos como não uma coisa, uma agenda mais da pobreza e não conseguia absorver a discussão do desenvolvimento para todos e do meio ambiente. Então, é, em paralelo, né? Daí depois a gente teve em 2012, né? Que teve uma contribuição, né? Aqui a gente olha aqui que em 2012, na Rio que teve uma contribuição muito importante da diplomacia brasileira. Aí nessa conferência é então que os governos e as pessoas que participaram foram capazes de aprovar esse documento final, né? Da Rio que é esse documento que dá origem à Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que chama o Futuro que Queremos, que define, então, que finalmente consegue congregar a agenda de desenvolvimento com a agenda da pobreza. Então, se antes, até antes da Rio a gente tinha dois processos que caminhavam em paralelo, um focado nas questões sociais e outro na questão da sustentabilidade, a partir da Agenda 2030, a gente tem, então, um único processo que passa a como é que se diz? A tentar passar a ver o desenvolvimento sustentável contemplando essas três dimensões: a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social. Só um pouco aqui que eu acho, agora que eu vi que eu estou sem. Peraí. Ai. Então, assim, para a gente passar por isso, né? Então, quais são as ideias forças da Agenda 2030, né? Então, ela tem essa ideia força, primeiro, dessa universalidade, né? Ao contrário dos ODMs, ela é voltada para os países em desenvolvimento, para os países já desenvolvidos. Então, ela tem esse princípio da universalidade. O outro é a integração das três dimensões, né, que é a ambiental, a social, a econômica, a coisa muito forte da inclusão social, o princípio da prosperidade compartilhada, que ele quer dizer assim, não adianta a gente ter um desenvolvimento de ponta, com capacidade, por exemplo, de ter toda essa troca de informações, de comunicação, né? Um desenvolvimento, se eu não compartilho esse desenvolvimento em todos os países. Então, ele tem esse princípio que o desenvolvimento, que as novas tecnologias, ela deve ser compartilhada. E, finalmente, o princípio de um mundo em mudança, mostrando que nós estamos num mundo em mudança justamente pelas questões climáticas, pelas questões ambientais. Então, é importante a gente pensar em cidades resilientes, em outras tecnologias, para viver essa mudança. Então, eu gosto muito também de falar, até porque mesmo que a gente queira só falar qual é a situação, né, como nós estamos nessa situação, mas é sempre importante quando a gente está falando dos ODS e da Agenda 2030, a gente pensar o que são eles, como eles são, né? Então, eles são para a gente ver qual é, né, como é a dificuldade da gente institucionalizar uma agenda como essa, né? Sabendo que são objetivos, que eles são integrados, interconectados, indivisíveis, em busca desse princípio de não deixar ninguém para trás. Aqui nessa imagem, eu trago para vocês. Tem aqui uma mulher negra, que está carregando uma caixa na cabeça, dois recipientes de água, outra mulher mais lá atrás, em um lugar um pouco ermo, né? Por que eu trago essa foto? Para a gente discutir essas coisas da integração, da interconexão e do indivisíveis, porque apenas se a gente pensar num direito básico, que é o direito à água, ele está totalmente integrado com outros ODS. Então, a gente tem um ODS, que é o ODS 6, né? Que é o ODS da água. Por outro lado, se a gente pensar que no mundo, né? Que milhões de pessoas no mundo precisam caminhar quilômetros para ter acesso à água potável, eu também estou falando aqui de vários outros objetivos, né? Eu estou falando, inclusive, do objetivo 16, né?
Tô falando do ODS 5 de gênero, porque nesse percurso são geralmente as mulheres que são as responsáveis por ir atrás da água potável, e é nesse percurso que elas fazem que acontece a maior parte dos estupros. Também, então aqui a gente está falando do ODS 5, a gente está falando de pobreza. Então, para mostrar que uma questão eu não posso tratar, falei, eu vou ficar aqui no ODS 6 eu vou tratar da água, não, porque as questões e todos os objetivos, eles são interconectados e eles são como os direitos humanos, eles são indivisíveis, né? Eu não posso, por exemplo, se eu tenho o meu direito de ir e vir, mas eu não tenho o direito social, que é um recurso para pagar um transporte. Então, eu não tenho o direito completo de ir e vir, porque não estou tendo acesso a esse direito social, que é de ter um recurso para pegar transporte, por exemplo. Então, essa que é o grande desafio quando a gente está falando de institucionalizar uma agenda como essa, é a gente mudar as caixinhas departamentalizadas. Outra discussão importante, quando a gente fala assim, integrar as 3 dimensões, a social, a econômica e a ambiental. A gente viu toda uma dicotomia de se pensar apenas no desenvolvimento. Mesmo no Brasil, a gente já teve épocas, por exemplo, na época do milagre econômico, que se falava assim, que o Brasil que primeiro ia crescer para depois dividir o bolo. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é inconcebível a gente pensar uma coisa dessa maneira, né? Então, aqui nessas imagens que eu trago para você, apenas para citar um exemplo que eu conheci em um dos eventos que eu fui, de uma pessoa, né, que ele sempre passava em uma praia, e era uma praia, e estava lá todos aqueles restos de camarões, né, e ficava aquele lugar meio inóspito, e daí ali, né, dava uma grande pena, porque era um lugar bonito, e só que ela ficava, né, daquela maneira, com lixo, com aquela sujeira, com aqueles resíduos, e aí observou então que os animais iam lá e comiam aqueles restos de peixe, de camarão, tal. Então, isso acontecia lá no município de Santos, aqui no interior, aqui em São Paulo. Aí ele então teve a ideia de fazer um empreendimento onde ele, aproveitando esses resíduos, né, da pesca do camarão, ele fazia ração para pets, né? Então, para mostrar de que maneira um empreendimento ele pode ser social, na medida em que ele está gerando emprego, gerando renda, ele é econômico, né? Porque também ele está gerando lucro, ele está gerando os empregos, e ele é ambiental, porque ele acaba que ele está fazendo esse aproveitamento e está, de alguma maneira, restaurando aquele lugar, aquela praia. Então, assim, para mostrar também essa dificuldade e ter sempre em mente como que é difícil a implementação dessa agenda para a gente conjugar todas essas 3 dimensões. Então, entrando agora especificamente na institucionalização dos ODS no Brasil, eu queria também contar para vocês como que se deu essa institucionalização dos ODS no Brasil, por quê, como que foi, né? Então, em primeiro lugar, o que seria essa institucionalização, né? A gente entende que a institucionalização dos ODS é o processo que possibilita um determinado país coordenar a implementação dos ODS de forma inclusiva e participativa, é o processo por meio do qual torna possível incorporar organicamente os objetivos e metas. Então, essa implementação da agenda, ela necessita que os países fortaleçam suas ferramentas institucionais, garantindo que os mecanismos existentes ou novos sejam robustos e inclusivos. O que aconteceu lá no comecinho, quando o Brasil institucionalizou a agenda? A primeira coisa que se faz é você pensar um arranjo, né, um arranjo institucional, no caso a Comissão Nacional dos ODS, aquela primeira, né, capaz de coordenar essa agenda com toda a sua interconexão, né, com a sua integralidade, né, com essas 3 dimensões. Então, assim, essa Comissão Nacional, que seria como que eu trago, que eu institucionalizo, que essa questão entra na agenda dos governos. Então, o primeiro passo é a criação
desse arranjo institucional com a participação, então, dos vários atores relacionados a essas três dimensões, a econômica, a social, a ambiental, né? Além disso, pensando na participação de governos, da sociedade civil, da academia, então precisa ser um arranjo amplo, né? Então, muitos países, naquele momento que eu estou falando no início da agenda, no Brasil, essa institucionalização ela começou em 2017, 2016, né? Elas são caracterizadas pela coordenação interministerial, participação multissetorial, que busca harmonizar, então, diferentes fluxos de trabalho envolvendo esforços intersetoriais. E a responsabilidade pela implementação, né, e sempre fazendo revisão dessa agenda, ela é sempre compartilhada entre os diferentes governos. E uma coisa muito importante que acabou não acontecendo no Brasil é que é um mecanismo institucional que ele deve permanecer prioritário, independente dos ciclos políticos governamentais, né? Ou seja, independente do ciclo eleitoral, independente das trocas de governos, né? E a gente vai ver que isso não aconteceu, né, no Brasil. Então, como que foi lá na institucionalização dos UDESs no Brasil, de 2017 e 2018, o Brasil ele apresentou muitos avanços, tanto que o primeiro relatório nacional voluntário apresentado pelo Brasil lá na ONU, o que o Brasil apresentou foi a sua institucionalização, que é esse primeiro desenho aqui, que era a primeira comissão nacional, mostrando quais setores participavam, né, como que era, e aí muitos países, inclusive, copiaram um pouco o arranjo do Brasil, né, porque esse é o primeiro passo de implementação da agenda em qualquer país que seja. Então, a gente está falando da institucionalização, primeiro passo, a gente cria esse arranjo institucional amplo, que garante uma coordenação, que mostra que isso está na pauta governamental, né, daí o Brasil também apresentou seu primeiro relatório nacional voluntário no Fórum Político de Alto Nível da ONU em 2017, quando os países fazem adesão, eles aderiram à Agenda 2030, eles se comprometem também a periodicamente fazer esse relatório voluntário para prestar conta lá para os outros países e também internamente de como está o progresso da implementação dos ODS no Brasil. E também foi feito naquele momento a adequação das metas globais para as metas nacionais, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Aqui são outras coisas que aconteceram nesse mesmo período, né, com destaque, por exemplo, a essa publicação desse diagnóstico do IPEA, que mostrava naquele momento onde o Brasil está e o que ele precisava fazer para atingir as metas até 2030, e também foi realizada a primeira edição do Prêmio DS Brasil para incentivar estados e municípios. Mas o que aconteceu depois, né? Nós tivemos, então, esses avanços, aí no período 2019, 2022, né? Nós tivemos um retrocesso na Agenda 2030 e nos ODS no Brasil, principalmente no que diz respeito ao governo federal. Então, a primeira coisa que aconteceu em abril de 2019, a Comissão Nacional foi extinta. Então, quando a gente está falando da institucionalização, aquela institucionalização foi extinta em 2019. O Brasil já tinha tido avanço, que quando a gente está falando também de institucionalização, é importante que os principais instrumentos de planejamento, de estratégias, de programas, absorvam as metas, né? Absorvam os ODS. E isso tinha sido inserido no Plano Plurianual 2020-2023. No entanto, também, nesse mesmo período, foi vetado toda a palavra ODS desse PPA. Então, mais um golpe na institucionalização. E também o Brasil havia se comprometido a apresentar, em 2019, um novo relatório nacional voluntário para a sociedade na ONU, mas também desistiu de apresentar, e a Agenda 2030 e os ODS saíram da pauta do governo federal. Felizmente, que os ODS continuaram na pauta da sociedade civil, tanto que a gente tem
que foram apresentados todos os anos, continuou na pauta das empresas, que agora sai um pouco, né, da questão dos ODS e entra um pouco no ESG, que seria uma maneira de contribuir para o alcance dos ODS por parte do Pacto Global, das empresas, né? Então, a gente teve um retrocesso que não só se refletiu na institucionalização, como também nas metas. Algumas metas que o Brasil já tinha, inclusive, alcançado, né, com esse apagão de várias políticas e também com a crise da pandemia, acabou que nós tivemos um grande retrocesso em várias das metas, em vários indicadores, né? E hoje, né? Bom, hoje vocês estão acompanhando, o Brasil retorna à Agenda 2030, né? Há, sim, uma reativação do compromisso brasileiro com a Agenda 2030, que começa com a volta do projeto democrático participativo para o âmbito do governo federal. Quando eu falo projeto democrático participativo, eu estou me referindo a uma visão que é muito lá de Campinas, da Unicamp, que é uma visão de projetos políticos, né? Então, a gente fala o projeto democrático participativo, é aquele que emerge nos movimentos constituintes pré-Constituição de 88, né? Que a gente teve a universalização dos direitos sociais, né? Vários mecanismos de democracia participativa, que os movimentos sociais conseguiram incluir muitos avanços na Constituição de 88. Então, ele tem essa matriz participativa que vem dos movimentos sociais. Então, a gente tem esse retorno, foi recriada a Comissão Nacional dos ODS, né? Foi recriada pelo presidente Lula em setembro de 2023, e na participação do presidente da República o ano passado, na cúpula dos ODS, ele reafirma, então, esse compromisso, anuncia para o mundo que o Brasil vai voltar a apresentar o Informe Nacional Voluntário no Fórum Político de Alto Nível, recria a Comissão Nacional dos ODS e anuncia ao mundo que o Brasil, no âmbito nacional, cria o seu 18º objetivo, focando no enfrentamento ao racismo. Então, a gente teve vários marcos dessa volta do Brasil na Agenda 2030. Então, a própria elaboração do Relatório Nacional Voluntário, que o Brasil apresentou agora na ONU em 2024, marca, então, esse início de uma nova fase na implementação dos ODS. E por que é tão importante? Porque vocês podem imaginar, são 169 metas, 17 objetivos, com envolvimento de todos os ministérios, com envolvimento de atores da sociedade civil, atores empresariais. Todos esses atores fazem ações que contribuem para o alcance dos ODS. Então, é muito importante, é muito difícil, o processo de elaboração do Relatório Nacional Voluntário, para ele ser, de fato, um documento que mostra, né, o que o país tem feito, quem participa, ele é um processo difícil. E o Brasil, então, o presidente Lula foi em setembro, né, na cúpula dos ODS na ONU, anunciou que o Brasil apresentaria o relatório. Então, vocês imaginem, em setembro ele foi, e o relatório devia ser apresentado em julho de 2024, setembro de 2023, e em julho de 2024 esse relatório pronto, né? Nós trabalhamos muito, né, no âmbito da Comissão dos ODS, o papel do IPEA, do IBGE e da Fiocruz no sentido de avaliar, né, de novo ir atrás dos indicadores, saber como que o país estava em cada uma das metas. Então foi um evento foi assim um trabalho muito difícil, mas o Brasil conseguiu concluir esse relatório e apresentou, então, esse relatório no High Level Political Forum de julho de 2024. E o que a gente pode dizer de como que está o Brasil, né? Como que é o progresso dos ODS no Brasil? Bom, eu já tinha falado para vocês que com a crise da pandemia e com o fato dos ODS terem saído da agenda, né? O Brasil regrediu em muitas metas, né? Então, eu trago aqui, né, nesse slide, para a gente começar a falar dos progressos, né? Então, a gente chama atenção de cara da pandemia, né? Da Covid-19, a crise
crise econômica e de gestão no período de 2019 2022 causaram, então, esses retrocessos significativos, afetando negativamente áreas como saúde, educação, redução da fome, da pobreza. Vocês já ouviram, por exemplo, que o Brasil, ainda lá na época dos ODMs, ele tinha saído do mapa da fome e da FAO, né? Aí nós voltamos a figurar no mapa da fome. A questão da saúde, né? Muitas, por exemplo, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, por exemplo, muitas doenças já tinham sido erradicadas, as vacinas estavam em torno de 98% de cobertura com a coisa da pandemia, então isso retrocedeu. Então nós retrocedemos em várias metas, inclusive metas que o Brasil já tinha alcançado. Daí essa crise, e que tem acontecido agora? O Brasil, então, desde 2023, retoma a criação, então retoma a agenda, traz a Agenda 2030, inclusive para o âmbito do novo plano plurianual, que é o 2024-2027, retoma a criação de várias políticas públicas que tinham sido extintas ou descontinuadas, né? E eu também já falei para vocês que isso a gente está falando do lugar que eu estou, que é o do governo federal, mas que isso não é verdade quando a gente está falando da sociedade civil, dos governos subnacionais, né, do setor empresarial. Eles continuaram ativos no monitoramento e na implementação dos ODS, mesmo diante desses desafios políticos e econômicos. Daí, ainda falando, né, alguns exemplos, né, nós tivemos, então, retrocesso em várias metas, em função das consequências da crise, uma recuperação que tem acontecido agora, a gente vai ver depois em alguns indicadores, em função da ampliação, da implementação e ampliação de políticas públicas e programas governamentais. No entanto, existem muitos desafios, pois mesmo onde a gente encontra evolução positiva nos indicadores, eles escondem muita desigualdade. Então, a gente vai ver que se a gente avança na redução da pobreza monetária, por exemplo, a gente avança no número geral, mas quando a gente olha internamente nos indicadores, esses indicadores escondem ainda desigualdades de cor, raça, comunidades rurais, entre as regiões. Então, a chance, né, quando a gente fala assim, mas o Brasil alcança essas metas, a chance que o Brasil tem de alcançar as metas em muitos dos ODS, em muitas das suas metas, vai depender muito da nossa capacidade de enfrentar essas desigualdades. E é importante também chamar a atenção das pautas transversais que surgem, né? Então, o Brasil hoje, né, no âmbito do plano plurianual, a gente tem pautas transversais do meio ambiente, do clima, crianças e adolescentes, gênero, cor ou raça, que contribuem, então, e vêm ao encontro do que é, de fato, a Agenda 2030, com toda essa discussão interconectada. Então, falando ainda, né, da análise do progresso, nós fizemos, então, essa publicação do Relatório Nacional Voluntário, que tem como pano de fundo uma publicação que o IPEA fez exatamente para esse relatório, que está disponível no nosso site, e ele está um pouco mais aprofundado do que a gente conseguiu colocar no relatório brasileiro apresentado, porque a gente não tinha limitação de espaço de páginas, né? Acho que tem um cachorrinho aí. O Brasil, e o que contém, né, nessa estrutura, tanto do relatório nacional como desses cadernos ODS? A gente vai encontrar para todos os ODS uma seção que diz assim, importância do tema ODS específico para o Brasil. Então, por exemplo, qual a importância do tema da pobreza no Brasil, né? Uma análise do progresso das metas, todos os cadernos ODS, também lá no relatório, ele vai mostrar um quadro contendo todas as metas, com uma breve avaliação dos indicadores. Aí vai mostrar com esses símbolos, né? Evolução positiva, negativa, se ficou estagnado, se foi impactado pela Covid, se a meta já foi atingida e se a gente não tem, por acaso, indicadores, né,
para fazer o monitoramento daquela meta. Além disso, o Relatório Nacional Voluntário e esses cadernos, a gente tentou fazer um diálogo com a sociedade civil a partir das recomendações que a sociedade civil apresentou no relatório Luz, né? Então a gente colocou boxes, né? Olhou as recomendações e buscava responder, né, à luz daquelas recomendações, o que estaria sendo feito para responder essas recomendações que emergiram no âmbito do monitoramento feito pela sociedade. Então, se a gente puder resumir como que o Brasil está em relação à meta dos ODS. Então, olha lá, esse foi o quadro que está no relatório que o Brasil apresentou. Sim, está aparecendo. Tá bom, obrigada, gente. Então, esse gráfico que está na tela, ele é um resumo da situação do Brasil em relação às metas dos ODS. O que ele mostra, né? Ele mostra que o Brasil, antes mesmo de 2030, ele alcançou 14 metas, foram alcançadas, 35 metas tiveram evolução positiva, 26 metas ficaram estagnadas e 23 metas tiveram evolução negativa. Então, agora, a pior parte é que cerca de 40% das metas não puderam ser analisadas, o seu progresso, a partir dos indicadores globais, por falta de dados, ou então porque era uma série muito curta ou irregular. Isso de cara já nos mostra o quanto que nós precisamos avançar, né, para ter indicadores. E aí a gente vai ver nesse outro quadro que eu trago aqui, né? Ele fala mais ou menos essa mesma informação, só que ele fala para cada um dos ODS. É possível a gente saber, por exemplo, aqui quando a gente pega o ODS 1, né? A gente tem aqui, ó, nessa primeira coluna, né? Onde estão as metas que o Brasil já alcançou. Então a gente vê ali, eu tenho uma meta já alcançada no ODS 1, uma meta alcançada no ODS 2, né? E assim por diante. Então, a gente consegue ver onde é que estão, né, essas metas. E também a gente consegue saber que, principalmente em essas da dimensão ambiental, é onde mais nos faltam indicadores, onde mais a gente precisa avançar para fazer o monitoramento, que a gente precisa construir indicadores. Por exemplo, nós temos ODS, como o ODS 13, olha aqui, a gente tem 9 metas que não puderam, de 12, 9 metas não puderam ser avaliadas, né, o seu progresso, porque a gente não tem informações para construir o indicador para poder acompanhar. Então, isso é um problema muito sério, né? Que a gente precisa avançar nessa parte. E quando a gente diz que não tem indicador, a gente está falando dos indicadores globais, porque no Relatório Nacional Voluntário, os países precisam fazer o monitoramento a partir daqueles indicadores que foram pactuados, né, cuja metodologia foi pactuado com todos os países no âmbito das Nações Unidas. E aí, muitas vezes, a gente não consegue ter as informações para poder construir esse indicador de acordo com essa metodologia, ou então não tem condições de construir essa mesma metodologia, e aí a gente fica sem esse acompanhamento, né? Então, esse é um problema muito sério. Mas, por outro lado, nós temos propostas de indicadores nacionais que nos ajudam a ver como que o país está em cada uma dessas metas, mas eles não foram usados nesse relatório. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Aí, para resumir, então, se a gente pudesse, né, se as pessoas perguntarem, mas como que o Brasil avançou em que área, né? Então, poderia dizer que, olha, o Brasil avançou no ODS 4, na área de educação, apesar de todos os problemas da pandemia, nós tivemos muitos avanços no quesito da universalização da educação, sobretudo do ensino básico, né? Então, também no ODS 5, algumas metas foram alcançadas, mas são metas assim mais marginais, como por exemplo, tem uma meta lá de reduzir casamento forçado, né? Então o Brasil tem esse problema, mas não é o principal problema que nós temos em questão à igualdade de gênero no Brasil, que é principalmente em relação à questão de cuidados e no mercado de trabalho, onde a gente não avançou, né? O ODS 7, que é o ODS da energia limpa, o Brasil está indo muito bem, praticamente
está em processo de alcançar todas as metas até 2030. No ODS 8, a gente teve alguns, que é o do ODS do trabalho decente e desenvolvimento inclusivo, a gente teve alguns poucos avanços, como, por exemplo, na redução recente dos jovens que estão a estudar e sem trabalhar e sem capacitar, no trabalho infantil e na proporção de pessoas com acesso a contas bancárias. E o ODS 17, que é aquele ODS que fala da questão da implementação das metas, né? O Brasil, de fato, ele já está indo bem em praticamente todas essas metas, porque o Brasil retomou agora, né, as suas ações de cooperação Sul-Sul, de apoio internacional. Então, nesse ODS 17, então, se pudesse falar, o Brasil foi bem quando, né? Um pouco no ODS 4, alguma coisa no ODS 5, no 7, no 8 e no 17. E para sintetizar, né, das metas analisadas, que foram 98, 35% tiveram evolução positiva, 14% das metas foram alcançadas, no entanto, metade delas ficaram estagnadas e tiveram evolução negativa, e principalmente essa estagnação e o retrocesso aconteceram no ODS 1 da pobreza, no ODS 2 da fome, 3 saúde, 6 da água, 10 desigualdade e do clima, né, o ODS 13. Então, de forma geral, em todos os ODS da dimensão ambiental, além da gente não ter indicadores, aquelas que foram analisadas, o Brasil não está indo muito bem. Mas o que eu estava explicando é que se o Brasil não está indo muito bem, não é uma questão apenas do Brasil. Lá no Fórum Político de Alto Nível da ONU, tem um momento em que é feita uma análise global do progresso e avanços globais dos ODS no mundo, né? Então, como que estão os ODS no mundo, né? Então, lá foi dito o seguinte, que menos de 20% das metas no mundo todo, nos países que aderiram à agenda, estão no caminho certo para serem cumpridas até 2030. Quase metade das metas mostraram progresso, mais ou menos, mínimo ou moderado. E 1/3 das metas ficaram estagnadas ou até mesmo regrediram, principalmente em áreas como combate à fome, mudança climática e desigualdades. Então, bem parecido com o que está acontecendo no Brasil. Em relação aos avanços, né? Se foram citados apenas assim, renovação de compromissos para aumentar a ambição das ações climáticas, na erradicação da fome, algumas iniciativas para integrar países em desenvolvimento nas cadeias globais de abastecimento agrícola. No entanto, muito enfatizado que a insegurança global alimentar aumentou, né, e foi exacerbada por crises econômicas, e que como desafios do avanço no mundo, do avanço global dos ODS, foi citada então a questão do multilateralismo e a cooperação internacional, que é uma fragmentação do multilateralismo como um dos maiores obstáculos, né? Citando, por exemplo, essa questão das divisões políticas entre os países, que dificultam a criação de consensos, né? E principalmente a questão das guerras, dos debates que são polarizados, e também o desafio da desigualdade, da justiça social, aquelas metas que estão contidas no ODS 10 e 16, né, que coloca em destaque a desigualdade global, principalmente entre os países, dentro das próprias, e dentro dos próprios países, continua a ser, então, um desafio muito significativo no mundo. Aqui alguns exemplos que eu trago para você, não dava mesmo para trazer todos, então se a gente olha aqui, né, aquilo que a gente tinha falado, o ODS 1, a meta erradicar a pobreza extrema em todas as suas formas, em todos os lugares. Então a gente tem uma série nesse gráfico de 2012 a 2022, né, que o Brasil ele enfrentou esse desafio na redução da pobreza com poucos avanços nos últimos 10 anos, né? Então, se a gente olhar aqui, na época da pandemia, a pobreza, ela reduz muito em função, né, dos programas de transferência de renda. No entanto, quando naquele momento que os programas, né, o auxílio renda, que as pessoas, famílias tiveram acesso durante a pandemia, ele termina,
termina rapidamente, a pobreza sai de 6 e sobe para 9. Então, para ver a importância dos programas de transferência de renda, em 2022 ele cai, então, a incidência de pobreza para a linha de 2,15 per capita dia, ela cai para 5,6, ficando mais ou menos no nível em que ela já estava em 2012. Então, assim, houve um avanço, mas quando a gente olha internamente aquilo que a gente tinha falado no início, as disparidades na incidência da pobreza, ela persiste entre diferentes grupos, né? Com taxas mais altas para regiões norte e nordeste e entre a população preta e parda e para as comunidades rurais. Então, quando a gente está falando dos ODS e a gente está falando principal daquele princípio não deixar ninguém para trás, significa que o Brasil só vai alcançar essa meta, por exemplo, essa 2,1, se ele conseguir mexer nessa chave da desigualdade que nós temos, né? Desigualdade de raça, desigualdade de local de moradia, né? Comunidades rurais e a desigualdade regional. E aqui incide, né? O que contribui para a gente alcançar essa meta são aquelas políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, que, como a gente vê, desempenha um papel muito importante na redução da pobreza, né? Então, ela, em 2023, esse programa, a cobertura foi ampliada, então a gente tem aí, principalmente, foi ampliada na primeira infância, a gente tem aí uma retomada de uma política muito importante. Aqui no ODS 2, né? Outro exemplo, que é essa meta 2,1 de acabar com a fome e garantir acesso a todas as pessoas, em particular as pessoas mais pobres, né? Em situações vulneráveis, incluindo crianças, de alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Quando a gente compara os dados, né, entre 2018 e 2023, a gente vê que a condição de segurança alimentar da população brasileira, ela melhora, né? Então, ela sai de 63,3 pessoas em situação de insegurança alimentar para 72,4% dos domicílios. Então, em 2018, 63,3% dos domicílios estavam em situação de segurança alimentar. Em 2023, esse número passa para 72,4% dos domicílios passam a ter uma condição de segurança alimentar. No entanto, apesar dessa melhoria, o nível de segurança alimentar atingido em 2023, ele ainda é menor do que a gente tinha já alcançado em 2013. Então, a gente regrediu também nessa questão da segurança alimentar, né? Então, assim, a gente sempre, quando olha os indicadores dos ODS, a gente olha, melhora, mas ainda não retoma, no caso do indicador de segurança alimentar, ainda não retoma as bases em que a gente já estava no passado. Em relação, mais um exemplo, a meta 3,2 do ODS 3, que é acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países, objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos e de menores de 5 anos, né? Mortalidade de crianças menores de 5 anos para menos de 25 por mil nascidos vivos. O que a gente observa? A gente observa que a taxa de que, quando a gente compara, que o Brasil ele avançou, né? Então, o Brasil ele conseguiu. Então, se a gente fala assim, ó, a gente está dizendo, no caso de 25 até 2030, acabar com as mortes evitáveis de crianças menores de 5 anos, o Brasil praticamente, quando a gente olha no todo, o Brasil consegue alcançar essa meta. Mas, de novo, o que a gente quer chamar a atenção é com a desigualdade dentro desse indicador, né? Então, esse gráfico que a gente traz, a gente está mostrando aqui, olha, esse que está aqui, mostrando que a gente tem uma taxa de mortalidade infantil indígena nos Yanomamis. Então, a taxa de mortalidade, essa mais alta aqui, ela é de 114,3 por mil nascidos vivos entre os Yanomamis, né? Ela é de 35,5 entre os indígenas e de 12,2
para, em média, para todas as crianças brasileiras. Então, vocês podem ver que, nesse caso, o Brasil já atingiu essa meta quando a gente pensa no Brasil como um todo. Mas quando a gente olha a desigualdade, aqui eu trago a desigualdade entre as crianças indígenas, o Brasil está muito longe de alcançar essa meta. Então, a título de comparação, o pior índice de mortalidade no mundo nessa faixa etária é em Serra Leoa, e onde se estima uma taxa de 78,25 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, e aqui no Brasil, no relatório da Missão Yanomami, como fonte do Ministério da Saúde, a mortalidade era de 114,3. E aí as principais causas são doenças preveníveis, falta de acompanhamento pré-natal pelas mães, falta de assistência médica e remoção aos indígenas e desnutrição materna infantil. Então, assim, primeiro, a gente, quando está pensando nos indicadores, eles precisam ser desagregados para a gente poder fazer esse acompanhamento de progresso, como que está o país. Da mesma forma, na educação, né? Aqui eu trago o indicador da proporção de estudantes do ensino público e privado sem acesso à internet. A gente olha também aqui uma desigualdade de raça entre brancos, pretos e pardos, né? Então, se a gente olha aqui no nível da alfabetização, de acesso à internet, nós temos aqui a cor verde, são os estudantes brancos, e aqui são os estudantes afrodescendentes. Então, a gente vê a diferença, né, de falta de acesso, enquanto 9%, apenas 9% dos estudantes da alfabetização não tinham acesso à internet no domicílio. No caso dos estudantes afrodescendentes, essa proporção era de 21%. E isso se repete no ensino fundamental e no ensino médio, com essa diferença, né? Em relação ao DS6, né, até 2030 alcançar acesso universal e equitativo à água potável e seguro para todos, o que a gente vê é que, apesar do Brasil abrigar 12% de toda a água doce do mundo, a cobertura de acesso à água ainda não é uma realidade para toda a população, né? Em 2021, a média brasileira do índice de atendimento total da água foi de 84,2%, que corresponde a uma população total de 177 milhões de habitantes e de uma população estimada de 213. Então, nós temos, assim, sempre acontece, se a gente olhar também, daí a gente vai olhar o problema na região norte, né? Olha só o índice de atendimento, como que a gente tem uma desigualdade regional, né, de acesso à água, né? Então, apenas 60% de atendimento da sua população na região norte, quando a gente chega aqui no sul e sudeste, 91,5%. Então, assim, há uma desigualdade regional. Mais uma vez, a gente precisa trabalhar essas desigualdades. Então, eu acho que a gente cumpre, né, até aqui dizendo qual é essa situação, esse diagnóstico da Agenda 2030 e dos ODS no Brasil. Eu não acho que a gente tem tempo de falar ainda da nacionalização das metas, portanto, eu vou correr bastante só para dizer para vocês que esse processo da nacionalização das metas, por que que ele é importante, por que que ele foi feito. Se a gente observa as metas dos ODS, a gente vai ver que muitas delas, a grande maioria, elas são metas genéricas, elas não estão elas não são quantitativas. Então, um exemplo, tem uma meta dentro do ODS 8 que diz assim: reduzir o número de jovens que não trabalham, não estudam e não capacitam, reduzir significativamente o número de jovens que não trabalham, não estudam. Então, esse significativamente, a gente precisa quantificar isso. O que significa no Brasil reduzir significativamente? Então, quando a gente está falando da nacionalização das metas globais, a gente está pegando cada uma das 169 metas e pergunta: essa meta se aplica ao Brasil? Sim, ela é importante para o Brasil. E no Brasil, como que ela deve ser? De onde para onde? Então, isso que significou esse processo de nacionalização das metas. Foi um processo muito bonito, muito rico, muito participativo, que o Brasil realizou ainda em 2018. Teve a participação de 75 órgãos governamentais, 656 representantes técnicos e gestores do governo federal e consulta pública
com uma ampla participação do documento que foi colocado em consulta pública para que a sociedade se manifestasse, né? E o que que é esse processo, então? Assim, bem resumido, né? Ele é o processo, então, de considerar os contextos nacionais na implementação dos ODS e estabelecer metas nacionais que espelham as metas globais para o país. Entendeu? Então, assim, esse que é. E aí a gente teve muita surpresa quando a gente fez esse processo, porque a gente viu que tem temas muito importantes para o Brasil que não estavam contemplados e não estão contemplados nas 169 metas. Um deles que eu posso citar para vocês é, por exemplo, o Brasil tem essa grande bacia continental, onde os rios são muito importantes aqui para a pesca, para os pescadores artesanais, e nós não temos nos ODS nenhuma meta para a proteção dos rios e da pesca artesanal. Então, nesse processo de nacionalização das metas, nós também criamos algumas metas que são importantes para o Brasil dentro de alguns ODS. E a própria as Nações Unidas, elas incentivam que os países façam esse processo de nacionalização das metas, porque ele cria um sentido de pertencimento, passa a refletir melhor as especificidades do Brasil, mas é importante, quer dizer, ele alinha, né, as metas com os principais problemas, legislação, planos e programas. Nós temos metas muito genéricas, tem vazios, mas é muito importante que esse processo de nacionalização a gente tenha como princípio, e foi esse que foi adotado, não reduzir a ambição das metas globais. Então, não é porque eu nacionalizo umas metas que eu vou olhar, mas o Brasil não pode cumprir isso, então eu vou reduzir aquela ambição. Não, esse é um princípio basilar de todo o processo de nacionalização das metas, não reduzir a ambição das metas globais. Então, nesse processo como um todo, não houve essa redução, pelo contrário, houve avanços, porque mostrou que muitas metas que estavam ali, que tinha o número, né, com quantidade, muitas, naquele momento, o Brasil já tinha alcançado, então o Brasil se colocou metas ainda mais ambiciosas, né? Então, como eu disse, foi um processo participativo. Isso daqui é uma amostra, né, da ficha de metas, né, que foi feito, como que elas mudaram. Muitas vezes mudava alguma coisa de redação, se é meta finalística ou não. E como síntese do resultado do processo de nacionalização das metas, no Brasil nós ficamos assim, né? Metas globais que foram mantidas 167, porque nós encontramos duas metas globais que não se aplicam ao Brasil. Basicamente, são metas de apoio de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, né? Então, o Brasil são metas que não se aplicam. Depois, metas que foram mantidas tal qual a versão original, 39 metas, foram alteradas 128 metas e 8 novas metas foram criadas, né? Então, num total de 175 metas. Aqui apenas não tem tanta importância, mas para dizer quantas metas finalísticas, quantas são metas de implementação. Aqui é o resultado da consulta pública, quantas pessoas participaram. Então, com isso, pessoal, eu termino aqui a minha apresentação, ainda com um tempinho para a gente conversar, se vocês quiserem. Muito obrigada, Enide, querida. Foi maravilhosa a fala. Aqui tem vários comentários, dizendo que a gente podia ficar a noite todinha escutando a senhora, se tivesse tempo. Excelente palestra, excelente aula. Gostaria de ter os slides, a gente pode compartilhar, não é? Pode sim, tá? Eu mandei até para você lá, né? No WhatsApp. Foi, mas aí eu queria só pedir permissão antes de colocar no grupo, mas não, vamos colocar. E aí, gostaria de pedir à nossa querida Lara que dê continuidade com as perguntas e respostas, caso haja alguma coisa no chat do YouTube. Eu não sei se eles estão tendo acesso. Professora, sem perguntas, só elogios da sua aula, muito didática, que foi muito produtiva, maravilhosa. Estou lendo os comentários. Maravilhosa, excelente, ficaria aqui escutando a noite toda. Então, aqui no chat do Meet não temos perguntas. Vou ver se tem alguma pergunta no YouTube, tá bom? Tá bom.
Daí eu queria falar também, enquanto você vê, que todas essas informações vocês encontram, né, nessa publicação no IPEA, que chama Cadernos ODS. Então, nós temos 17 cadernos, cada um deles trazendo como que o Brasil está em cada uma das metas, quais foram as políticas mais importantes. Então, isso tudo vocês podem acessar no site do IPEA, no lugar onde está escrito assim, ODS, lá vocês vão ver tudo isso lá. Muito Professora, obrigada. tem uma Temos duas. pergunta aqui. Tem Como dois. são criados os indicadores nacionais? Desculpa, pode repetir que eu não peguei? Eu tava ouvindo. Como são criados os Ah, indicadores nacionais? Então, os indicadores nacionais, eles foram propostos nesse processo de nacionalização das metas. Porque quando a gente está falando, né, olhando aquela meta, é como que se fosse uma coisa, uma consequência. Você fala das metas, você já começa a pensar em indicadores e nas informações que você tem. Então, a gente tem uma limitação de dados censitários, né, que são os dados produzidos no IBGE por aquelas pesquisas periódicas. E os indicadores nacionais, eles são formados basicamente de dados, outras informações, por exemplo, de registros administrativos de programas e políticas governamentais. Então, a gente tem uma gama de dados, por exemplo, para acompanhar o ODS 8 do trabalho, que é produzido pela RAIS, no âmbito do Ministério do Trabalho, dentro também do Ministério do Cadastro Único, né? Então, também a gente tem várias informações que a gente chama de registros administrativos das políticas, que nos permite construir indicadores com essa fonte para acompanhar essas metas. Mas só que para pactuar esses indicadores nacionais, por isso eu disse que é uma proposta, quem tem essa missão de pactuar, construir a ficha de metadados, pactuar com as pessoas, com esses órgãos que produzem as informações, é o IBGE. Então, tudo isso foi abortado lá naqueles anos de 2019 a 2022, porque o IPEA e o IBGE já estavam nesse processo de construir essas fichas e pactuar os indicadores nacionais. Mas eu acho que agora esse processo retoma, e aí nós vamos, então, poder contar com esses indicadores oficialmente para acompanhar várias das metas. As duas mãos levantadas pela ordem, eu não consigo ver a ordem, não sei se é Zeneg e Vera. Boa tarde. Oi, Zeneg. Boa tarde. É Júlio César, que eu estou pelo perfil aqui da empresa. Tá Zeneg. Zeneg. Boa tarde, professora Enide. É muito bom escutar, participar desse curso, está agregando muito valor, né? E eu trabalho com a sustentabilidade empresarial, tem que engajar os ODS nos planos de negócio das empresas, então é importantíssimo a gente ver esse trabalho de construção de como foi criado, né? E assim, eu ia fazer a primeira pergunta, só que a senhora já respondeu onde a gente pode achar essa questão da nacionalização, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a senhora, né, assim, mais trazendo para uma realidade de mudança climática, né, que também está ligada a isso. A senhora acredita que a gente pode fazer as metas, né, ela tem que ser traduzidas para todos entenderem, né, a sociedade civil, governos, tudo isso. Sendo que essa questão da nacionalização e cada um com cada estado, a diversidade que a gente tem também, assim, acredita que isso também pode ser um desafio ou a gente pode achar um nexo de uma informação para todas, assim? Porque, como falou, por exemplo, tem metas que são globais, né, que o Brasil não se aplica ao Brasil, como foi falado na primeira aula. Também acredito que determinadas metas, determinados ODS também, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, diferente pode ter um ODS que não atenda, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. É meio que isso, não sei se ficou claro, se você entendeu. Não, ficou claro, sim. Ficou claro assim. Então, o que é o processo, né? Nós fizemos, quando a gente fez a nacionalização das metas, então estou falando desse lugar, eu estou falando do âmbito nacional, mas tem estados
da mesma forma que a ONU incentiva que os países façam essa nacionalização, a Comissão Nacional dos ODS começou a incentivar que estados fizessem a sua estadualização. Agora, tem que ter muito cuidado daquilo que eu disse. Não é para diminuir a ambição das metas. No mínimo, deixa como está. O que pode fazer, por exemplo, eu olho nas metas e falo aqui nessa meta do ODS 13, né? Por exemplo, tem aquela meta que fala de ajudas de calamidades, né? Eu me esqueci como que é. Então, aqui o nosso problema é aqui, nós temos esse programa tal, entende? Assim, é para você localizar os ODS no seu estado. Para isso que é feito. Então, também é um processo, quando a gente está falando no estado, a gente está falando de localização. Qual é o principal no Rio de Janeiro? Qual vai ser a prioridade aqui, né? Aqui é essa meta, então eu posso, na hora que eu vou quantificar minha meta, eu vou quantificar de acordo com o meu problema naquele estado. E aí eu vou colocar no meu plano plurianual, vou colocar no orçamento, lançar a luz desse problema ali, daquele programa que é, né, dentro do PPA do estado. Então, isso é importantíssimo, porque é só dessa maneira que a gente consegue fazer aquele jogo do pertencimento, as pessoas se enxergarem na agenda, né? Da mesma forma, você fala que você está numa empresa, você também está olhando a sua empresa, né? De que forma que a minha empresa, do que eu faço, do meu lugar, eu posso contribuir para o ODS tal, né? Do que eu faço, da missão dessa empresa. Então, assim, mais ou menos assim, é muito amplo, muito rico, e é esperado, né, que cada estado, então, olhe para si para fazer isso. Muitos já fizeram, muitos não, muitos estão exagerando, né? Alguns já fizeram. Perfeito. Obrigado, tá, professora, pela sua explicação, tá? Agradeço. Imagina, é um prazer. Espera, querida. Boa tarde. Boa tarde. Uma excelente palestra, professora Enide. Eu gostaria de lhe perguntar, porque eu não consegui pegar bem no início. Já temos o ODS 18? Ah, sim. Então, o ODS 18, que é para o enfrentamento do racismo, já temos, né? Já temos. Mas ele está, nesse momento, sendo, como que se diz assim, pactuado quais vão ser suas metas, quais vão ser os indicadores. A Comissão Nacional dos ODS criou como se um comitê para detalhar o ODS 18. Recentemente, também já foi feito um edital público e para lançar qual vai ser o símbolo, né? Não tem cada ODS tem o seu símbolo. Aí já tem o símbolo do ODS 18, já tem a proposta das suas metas, mas é um processo que ele precisa ainda ser pactuado, né? No âmbito da Comissão Nacional, com a sociedade e tal. Então a gente diz, ele já existe, mas ele ainda está nesse processo de pactuação. E ele, por enquanto, é um ODS nacional, mas como a gente sabe que a questão do enfrentamento do racismo não é um problema apenas do Brasil, então a nossa diplomacia, as pessoas estão negociando também, outros países também têm interesse, né, em apoiar e criar um ODS com esse objetivo. Muito obrigada. Professora, é uma dúvida de outra pessoa, Maria Laura. Uhum. As regionalidades são vistas como ao se avaliar os indicadores de ODS. Ela fez uma outra pergunta que ela corrigiu a pergunta. Uhum. Como as regionalidades são levadas em consideração quando o cenário nacional é construído? Como uma média? Não. Não, depende do indicador, né? Então, se eu tenho um indicador que me faculta informações, que me faculta ter as informações de cada uma das unidades da federação, daí ela não é uma média, né? Você pode dar em cada uma das unidades, depois fazer pela região, depende muito do que ela está falando, de qual indicador. Em geral, a gente não tem essas informações. Por exemplo, se a gente está seguindo alguma informação de algum indicador que é criado por meio dos dados da PNAD, né?
que eu não consigo descer por município. Então, isso depende muito, né? No caso dos indicadores da saúde, elas são, por exemplo, a gente tem muitos indicadores que são para cada um dos estados. Não sei se é isso. Muito obrigada. Lara, querida, eu acho que podemos... Tem outra pergunta. Desculpa. Rapidinho. Considerando... Oi, professor. Rapidinho, deixa eu só fazer o Anderson perguntou, considerando a criação de um novo ODS brasileiro acerca do combate ao racismo, poderia comentar que se esse objetivo já foi criado, quais as... Para mim, tudo considerando as características regionais. Perdão, eu já meio que fui acolhido foi a mesma pergunta da Vera Lúcia, a professora Enide já acolheu a temática, né? Pode dar dando seguimento à outra pergunta. Obrigado, tá? Tá ótimo, por nada, Anderson. Oi, professora. Porque o ideal, gente, só para complementar, o ideal, como eu disse para vocês, se a gente tem o ODS 18, ele tem só as metas, né? Então, a gente sempre precisa desagregar os indicadores. Eu não vou pegar e ter um indicador nacional. Então, eu vou olhar. Então, por exemplo, eu vou olhar como é que está a questão de várias das suas metas em cada um dos estados. Então, o ideal é a gente sempre, quando vai acompanhar o progresso, a gente buscar construir indicadores desagregados. Então, de indicador para o Rio Grande do Sul. Então, se a gente olhar lá, nossa, é tão diferente a questão, né, até da população afrodescendente, qual que é a sua proporção em cada uma das unidades da federação. Então, por isso da importância da gente ter informações para desagregar esses indicadores e realmente acompanhar a realidade. Pronto. Boa noite, professora. Muito obrigada por essa palestra, foi bastante interessante. A senhora fez pontuações bem importantes com relação aos ODS, mas quando a senhora estava falando sobre o ODS 2, que é o ODS que trata sobre a erradicação da fome, a questão da insegurança alimentar, estava naquele momento em que a gente estava oscilando aí entre as salas. E aí eu gostaria que a senhora colocasse um pouco mais sobre como estão o desenvolvimento dessas metas de erradicação da fome aqui no Brasil. Haja vista que o Brasil ele entrou novamente no mapa da fome no período da pandemia, e aí esse assunto meio que deu uma caída com relação à divulgação, à midiática em cima do termo da insegurança alimentar, e a gente sabe que ela está ali persistindo constantemente. Então, a gente sempre tem que estar tocando um pouco nesse assunto, porque eu acho de extrema importância. E quando a senhora estava jogando com relação ao ODS 2, né, que é o da fome, a gente estava naquela oscilação e eu não entendi muito as suas colocações. Se ela puder falar um pouquinho. Não, em relação ao ODS 2, tem vários indicadores, né? Mas eu mostrei um indicador, e aí se você acessar lá o caderno do ODS 2, você vai ver que a gente tem vários outros. Mas aí eu mostrei apenas a proporção de domicílios que estão em segurança alimentar. Daí, o que a gente mostrou? E aí é no período de 2012 a 2022. A gente mostrou, até nesse está 2023, que a gente saiu de 61% para 72% dos domicílios brasileiros que estão em segurança alimentar. Então, a gente aumenta um pouco. Mas mesmo esse aumento de número de domicílios em situação de segurança alimentar ainda está aquém do que nós já conseguimos quando o Brasil tinha saído do mapa da fome lá no início dos anos 2000, 2004, né? Então, a gente mostra que o Brasil retrocedeu nessa meta, é um indicador que ele ainda está agregado. Se a gente desagregar por raça, cor, faixa etária, a gente vai ver muita desigualdade, mas ali nesse caso eu chamei atenção exatamente para isso que você disse, que o Brasil foi um ODS que ele tinha bombado na época dos ODMs, o Brasil conseguiu, né, a gente fala erradicar a fome, mas assim, nós falamos erradicar quando a gente tem pelo menos no mínimo 3% só, então, porque erradicar, zerar, a gente sabe que é impossível, mas o Brasil tinha saído do mapa da fome, tinha erradicado, e aí nós regredimos nesse processo como um todo, em função da descontinuidade dos programas. E aí eu teria muita coisa a dizer, como por exemplo, a falta de recursos
recursos para a merenda escolar, que é um dos principais programas, né, de segurança alimentar que nós temos. Então, assim, vários outros. Então, eu falei basicamente isso, que o Brasil, no indicador global, ele tem uma ligeira melhora, mas ainda não alcança o que ele já conseguiu quando ele saiu do mapa da fome, da FAO. Tá certo. Obrigada, professora. Excelente palestra, todos elogiando muito, Anide querida. Obrigada, queria agradecer a todos e realmente todo mundo dizendo que queria mais tempo, mas infelizmente o tempo correu, a gente teve alguns problemas. Foi, mas foi maravilhoso. Eu acho que é um bom começo para a gente começar a trabalhar mais, entrar lá no site do IPEA também. Queria só finalizar mesmo agradecendo de coração sua disponibilidade, né, que voluntariamente vem aqui e nos ajuda a ampliar nossa consciência sobre os ODS, sobre essa Agenda 2030, e agradecer a presença de cada um de vocês. O link da presença já está aí com vocês, e próxima aula a gente se vê, ficou para o dia 23 de outubro, com a senhora Ieva Lazarevic-Silti, né, que atualmente está no Programa de Nações Unidas de Desenvolvimento no Brasil e ocupa a posição de assessora de cooperação descentralizada, ODS Desenvolvimento Territorial. Então, agradeço a todos, agradeço aos alunos que acompanharam e ajudaram na logística, e nos vemos daqui a uma semana, então. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer, viu, professora Emília? Até então. Obrigada, professora. Gratidão a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.